Olá amigos, eu estou com o professor André Correia de Sá, professor no Departamento de Português e Espanhol da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, onde já esteve o grande escritor português Jorge de Sena, aliás o primeiro naquela altura a ir para Santa Bárbara, tinha sido professor na Universidade de Wisconsin, e o professor André Correia de Sá deu um salto aqui à Costa Leste, aliás, para fazer investigação sobre um outro escritor. Justamente, eu vim cá, o motivo principal foi para pesquisar, fazer uma pesquisa e investigação no arquivo do José Rodrigues Miguel, outro grande exilado, outro grande escritor português. Que viveu em Nova Iorque durante 40 e poucos anos. Que foi um escritor português em Nova Iorque, não é? E que infelizmente não é hoje muito conhecido porque é um problema sério com a reedição das suas obras, porque há uma senhora que trabalhava na casa dele e que está, o processo está em tribunal e acontece que as novas gerações já há 30 anos que não têm reedições dos livros e é uma grande pena. Mas voltando a Santa Bárbara, hoje, depois da pandemia, nós beneficiamos muito porque o Zoom, você diz que muitas das suas ligações com Fresno, com o centro do Dinis Borges, são feitas através do Zoom e também, naturalmente, com Portugal, por todo o lado. Portanto, o Zoom quebrou muito o isolamento. Não é? Muitíssimo. Quer dizer, eu agora, muitos dos meus dias já são em 3 ou 4 fusos horários, quer dizer, ao mesmo tempo no Brasil, aqui na Costa Leste, em Portugal, na China até, já estive em uma série de encontros académicos com estes fusos horários e, portanto, ajudou a quebrar o isolamento e ajudou a aproximar a Califórnia de outros espaços. Sim. Muitas vezes era absolutamente impossível, quer dizer, tomar o avião para ir para aqui ou para ali, e o Zoom, nesse sentido, foi uma adição extraordinária ao nosso André, dia-a-dia. eu não gosto de preparar as conversas para não serem espontâneas, mas no carro para cá, nós, os três, o André, a sua mulher, a Manaíra, estávamos a conversar sobre a nova imigração portuguesa e vocês fazem parte da nova imigração, no seu caso português, dela brasileira, e estávamos a comparar essa imigração com a antiga. E uma das coisas que foi, aliás, a Manaíra que disse, que era os portugueses hoje vão e não vão não pensam ou não falam em regressar, enquanto que, no caso dela, no Brasil, o Brasil não era país de imigração, só começou aí pelos anos 70 e para os brasileiros emigrar, era emigrar para os Estados Unidos, ninguém ia para a África, não iam. Depois começaram também a ir para Portugal, mas era emigrar para os Estados Unidos, antes não, o Brasil era um país de imigração, as pessoas iam para lá. E ela, quando imigrou, é uma coisa na família completamente nova, você pode falar disso. É verdade que essa imigração da sua geração é diferente. Como é que você sente em relação a Portugal? Você acabou de dizer, há pouco, que, na primeira parte da nossa conversa, que se tivesse que escolher, se puder ficar, prefere a América. Isto não era comum, né? Os imigrantes portugueses vinham cá, amealharam os trocos, podiam nunca ir, mas vinham amealhar os trocos para regressar a Portugal. Há uma diferença nessa sua geração e porquê? Eu lembro, quando penso nestes assuntos, lembro-me sempre de um texto do Jorge Sena, que é Ser-se Imigrante e Como, não é? Publicado na revista Gávea Brown, é meu pedido. Justamente. E, quer dizer, é uma pergunta que nós temos sempre connosco. Quer dizer, qualquer imigrante sente essa necessidade de se contextualizar e perceber qual é a sua situação. Eu acho que a nova geração de imigrantes é uma geração... Ainda é cedo para percebermos exatamente como é que vai ser o futuro e o que é que vai acontecer a estes imigrantes. Mas naquilo que me é dado a perceber para já, parece-me que é uma imigração que convive melhor com a imigração. E convive melhor, convive melhor com a possibilidade ou com as oportunidades que se abrem em diversos países. Portanto, é uma geração muitas vezes nómada, que pode estar agora na Alemanha, agora em Londres, agora em Paris e por aí fora. É uma geração que também está mais próximo do espaço de onde veio, porque as tecnologias também permitem. Claro. Não é uma carta que se escreve de mês a mês. Portanto, as ligações de videochamada são diárias. As pessoas estão constantemente, veem a família quando querem, nos telemóveis. Justamente, eu acho que estou mais próximo da minha família agora do que quando estava em Portugal. Mas também estão um avião da Ryanair no instante e é barato e dão um salto no instante vão a Portugal. Justamente. Não é, naquele tempo, muita gente fez a caminhada para a França a pé, salto, e é um bocado de comboio. O comboio levava muito tempo. Portanto, essas comunicações, todas as comunicações são... Mas também, não é verdade que Portugal hoje faz parte da Europa e a Europa já não é hostil aos imigrantes portugueses, porque naquela altura eram imigrantes pouco cultos, eram simples, com pouco ensino, com pouca instrução, muito pobres, e agora não é assim. Muitas dessa imigração é gente formada
bem informada, vai preparada e vai trabalhar e não vai trabalhar Sim, é gente que já fala a língua do país de destino, é gente que já convive bem com estas diferenças culturais, está habituada a viajar, portanto, emigrar às vezes é só mudar para outra rua, Sim. digamos assim. Pois, mesmo que não saiba a língua, sabe muito o inglês, e o inglês é uma língua internacional. É uma língua internacional, portanto, em qualquer país, hoje em dia, sobretudo no emprego, nas tecnologias, o inglês É espantoso em Portugal ver a qualidade do inglês de muita desta rapaziada nova. É impressionante, porque não é só nas escolas. Depois eles têm o estímulo, depois têm a internet, e depois têm a televisão, e a música, e há gente que fala inglês magnificamente. Isto espanta os visitantes. Portanto, é uma geração completamente diferente. É completamente diferente. Aliás, basta ver pelas redes sociais, nos Twitters, muitas vezes já comunicam entre si em inglês, quer dizer, já fazem as postagens, os comentários em inglês. E, de facto, vê-se, por exemplo, agora, eu estive no verão, passei o verão em Portugal, estive no Porto a maior parte do tempo, eu sou do Porto, e o Porto tem-se desenvolvido muito em termos turísticos, e vê-se que mesmo as ofertas turísticas agora são completamente diferentes e são normalmente, digamos assim, lideradas por jovens que têm este convívio com outras línguas, com outros espaços. É uma coisa muito natural para esta geração. E depois é por isso que os estrangeiros, quando vão hoje a Portugal, contatam com Portugal, que também é completamente diferente do que era o Portugal de há 30, 40 anos e traz uma imagem completamente... Na Califórnia sente-se isso, é mais frequente ouvir-se falar ou ler-se sobre Portugal ou em inglês. A Califórnia agora há uma explosão. Portugal é trendy, está na moda na Califórnia. Há muitos californianos que estão a mudar-se para Portugal, uma espécie de nova utopia. Mas é interessante porque Portugal não fazia parte dos mapas mentais da Califórnia, de maneira nenhuma, e hoje em dia já é muito mais reconhecido. E, portanto, é interessante. Têm aparecido artigos em revistas de grande tiragem sobre essa mudança. Portugal é também muito promovido na Califórnia, não é? Até porque me parece que Portugal está a tentar desenvolver uma economia de tecnologia, não é? E, portanto, as ligações à Califórnia Há são... gente em Portugal que quer chamar Portugal a Califórnia da Europa, não é? que insiste em chamar. Jogando com o fato de ter um clima um pouquinho semelhante ao da Califórnia, portanto, perto do mar, um clima ameno, seco. E uma vida mais relaxada é um dos pontos-chave. Agora dizem, saia da Califórnia, porque São Francisco está caríssima, o trânsito é insuportável. Então, mude. O perigo é Portugal de repente ficar como Barcelona, porque esta gente quando vai é assim, a moda agora é para ali, e depois estragam um lugar e depois passa ao outro. Não? Transformam um lugar. Eu já não reconheço o Porto, não é? O Porto da minha infância desapareceu, mas não só o Porto da minha infância, mas o Porto há 5 anos já desapareceu. Não é? Há 5 anos mesmo. Já desapareceu. Eu não sei se é bom ou se é mau, são coisas diferentes. Essas coisas são assim, há sempre o lado bom e o mau. Eu estava a ler na história de Fernando de Almeida o argumento apresentado no século XIX contra a eletrificação de Lisboa. O argumento era da ordem natural, que era assim, quem quer isso são os ricos e as cidades, e não vão fazer isso à nossa custa. E o que a natureza indicou claramente, está claramente indicado, que é o dia, é claro, para trabalhar. À noite é para dormir e, portanto, não é preciso... A elétrica vai alterar essa... Portanto, há sempre gente que é contra a mudança e nós hoje beneficiamos tanto da eletricidade a todos os níveis, quer dizer, seria impossível. Imagina a pandemia sem eletricidade. Pois seria impensável viver sem eletricidade. Mas estava a sua geração... Você mantém contato com gente da sua geração que está espalhada pela Europa, pelo mundo? Sim, mantenho por uma razão logo à partida muito clara, é que muitos dos meus amigos, muitos dos meus colegas também estão imigrados e, portanto, em várias partes do mundo, desde a Europa, obviamente, a América, os Estados Unidos, o Brasil, também na Ásia, e, portanto, mantemos contacto. E mantemos contacto a partir das redes sociais, sobretudo, obviamente. Essa interconexão está a mudar o mundo, não é? Está a mudar, é claro, é um lugar comum dizer isso, mas a verdade é que isso é um facto bruto, quer dizer, as redes sociais, as possibilidades, a eletrónica encurtou as distâncias no mundo, não é? Portanto, a experiência da imigração é naturalmente diferente. Eu lembro-me de ler cartas que a minha avó escrevia a um dos irmãos, um irmão que tinha imigrado para o Brasil, portanto, no início do século XX.
E as cartas lamentavam que ele escrevesse tão pouco e tão espaçadamente e que não se sabia nada e que não sei como. Quer dizer, as cartas são hoje, obviamente, uma peça de arqueologia, porque eu consigo falar com os meus pais, com os meus irmãos, diariamente. Era o Brasil, nos Açores, o Brasil era a terra dos esquecidos. As pessoas iam para lá e depois não escreviam mais. Desapareciam do mapa. E essas cartas, depois, as cartas, dava trabalho escrever, depois muita gente não sabia escrever. Não sabia escrever. Claro. E hoje, qualquer pessoa, até mesmo que não escreva muito bem, toda a gente tem instrução básica, é só pegar no telefone, no telemóvel e ligar. Os serviços de correios, quer dizer, havia toda essa demora. Quer dizer, a sua geração pertence a um mundo, a sua geração portuguesa, a um mundo inteiramente. Eu acho que, eu vejo isso, mudou-se, mas também mudou mais em Portugal, nas últimas décadas, do que mudou, por exemplo, aqui na Costa Leste. É verdade que nós temos toda essa tecnologia, mas no conjunto, a vida em Portugal, a sua geração, não tem quase nada a ver com a geração de há 30, 40 anos, ou há 50, 60 anos, enquanto que aqui, por exemplo, na Costa Leste, o avanço, o progresso já tinha chegado, etc. Há todas essas transformações das comunicações e não só, que nós temos observado, mas eu vejo mais mudanças em Portugal sempre que lá vou do que aqui. Eu concordaria, quer dizer, acho que aconteceu isso mesmo. Apesar de tudo, pode dizer-se que Portugal ainda está um pouco longe da Europa em certos aspectos, mas a verdade é que houve uma integração europeia e essa integração europeia acelerou muito o país e o país não tem nada a ver com o que era há 30 anos atrás. Não é? Há pequenos pormenores que em Portugal as pessoas pagam contas facilmente, não é? Vão à caixa de multibanco e pagam tudo eletrónico. E vão ao correio e fazem pagamentos eletrónicos. Aqui ainda há muitas coisas que é ao banco e assinar um cheque. Quase não há cheques em Portugal. Quer dizer, as pessoas habituaram-se tão facilmente a isso. Há transformações imensas. Então, nos últimos 5 anos, há uma aceleração de adaptação portuguesa e que espanta mesmo. Eu tenho isto nas férias este verão, várias vezes, a conversar com americanos, chegam lá e ficam espantados e sentem que há mais avanço em Portugal, em algumas áreas, do que nos Estados Unidos. Pois, também às vezes temos que pensar qual é a expectativa dos americanos quando pensam em Portugal, não é? Às vezes também pensam Sim, isso é verdade. Não, mas há coisas em que eles acham que aqui ainda têm que assinar um cheque, pagar com o cartão de crédito. Em Portugal, com o cartão de crédito, basta só tocar, com o cartão multibanco, basta tocar na maquineta para fazer... Sim, a digitalização absorveu a sociedade nesses aspectos. No Brasil está a acontecer o mesmo, rapidamente também. Eu acho que são aspectos positivos, não é? Muito bem. E então, Califórnia, a universidade, alunos, como é que é? Como é que está o seu centro, a sua atividade académica, livros? Bom, há pouco disse que eu escolheria ficar nos Estados Unidos e, portanto, em princípio irei ficar, justamente porque acho que o ambiente académico é ótimo, não é? Para isso, concorrem vários fatores. Uma das coisas que me agrada muito nos Estados Unidos é poder ter alunos de todas as áreas, alunos de todas as partes do mundo. Não é? Isso é muito enriquecedor para quem está, sobretudo, focado em ensinar literatura e cultura e tentar abrir ao máximo, digamos assim, os vários aspectos daquilo que ensino. E os Estados Unidos deram-me também uma oportunidade de escrever sobre aquilo que eu quero escrever. Não é? Eu tenho dedicado muito a estudos ambientais, a relação entre literatura e estudos ambientais, mas tenho dedicado também a estudar a diáspora portuguesa, portanto, escrever sobre a experiência da imigração. São as coisas em que tenho trabalhado mais. Quando eu fiz essa pergunta, que abre para respostas que não acabam, eu apercebi-me que o nosso programa chegou ao fim. Eu já não devia ter feito esta última pergunta. Então, está aqui o nosso amigo Eri a dar sinal que o nosso tempo terminou. Obrigado, André. Foi muito agradável conversar consigo. Telespectadores, tenham 2 boas semanas e até o nosso próximo programa.